Boa noite a todos. Vou tentar falar um pouquinho sobre a ordem, não dá para falar na íntegra, mas vou tentar passar um pouco sobre o que é a nossa ordem e tudo mais que eu puder. Próximo. Como eu havia falado a vocês, nossa ordem tem dois mantos que nos cobrem. Um deles é do príncipe Antônio Tibério Dublínio. Ele é uma pessoa que, vamos dizer assim, uma pessoa culta. Ele é uma das pessoas que faz todo o reconhecimento de nobreza na Europa. A Casa Dublínea, na Europa, ela tem essa função. A ordem dele vem de herança de família, ele tem várias ordens em sua haste. O outro é o José Miguel de Nicolau Gonzalez. O José Miguel, inclusive isso que vocês estão vendo, foi um tratado numa nomeação que a nossa ordem recebeu de guardiões do Santo Grau. Foi assinada na Catedral de Valência, na Espanha. E ao lado o nosso grão-prior, Davi Caparelli. O Davi Caparelli é um escritor, uma das pessoas que trouxeram a ordem para o Brasil. Há mais de 30 anos ele fala sobre templários no Brasil. Às vezes, quando nos perguntam, eu vou dar só um exemplo para vocês. A gente mandou um convite para o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O nosso irmão Santucci está aqui. Ele quis saber toda a história da ordem, que é o quê? Toda ordem tem que ter uma história, algo a contar e de onde veio. A nossa ordem, ela tem uma tradição, tem história e tratados com várias ordens do mundo. Todo aquele que está numa ordem templária, pesquise sobre a história da ordem. Próximo. O porquê da ordem templária no Brasil? Tem muito essa curiosidade. Pedro Álvares de Cabral era um cavaleiro da Ordem de Cristo. Todo mundo já viu essa foto e a cruz de Cristo no peito de Pedro Álvares Cabral. A Ordem de Cristo, quando a Ordem dos Cavaleiros, pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Jerusalém, que foi criada em Urugue de Paion, quando foi perseguida, ela teve que fugir e mudou de nome. Em Portugal, o rei de Portugal foi um mestre templário e deu guarita para a ordem. Tanto que no mundo existe uma cidade chamada Tomar, que é a cidade templária. E quando falam, por que o Brasil, por que templários no Brasil? Pedro Álvares de Cabral, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, todos vieram da Ordem de Cristo. E qual que é a vantagem? Se vocês repararem, Pedro Álvares Cabral não errou o caminho, ele veio direto. Os templários estiveram no Brasil no século XII e XIII. As cartas náuticas estavam com os templários. Portugal acolheu os templários nada mais do que dar as rotas navais. Próximo. Próximo, Justino. Aqui está um mapa, que às vezes a gente fala de história. Vocês têm mapas que tem de 1504, 1397 e alguns até mais antigos. Às vezes a gente pensa que a história, as cartas náuticas são modernas, mas são muito antigas. Então várias rotas já existiam. Você tem coisas de 1100, por aí, se começar a pesquisar, a gente encontra rotas navais. Isso é só para ilustrar que os templários tinham essas rotas. Próximo. A origem dos templários. O porquê que os templários foram criados? Em Jerusalém, os peregrinos iam até Jerusalém e eles eram atacados pelos beduínos, pelas pessoas da região. Como assim? A Igreja Católica começou a ter prejuízo com isso. Por quê? Quando o peregrino chegava em Jerusalém, a Igreja Católica recebia doações e tudo mais. Aí o nosso mestre Hugo de Paion deu essa ideia e falou, vamos proteger os peregrinos. E foi criado com o intuito de proteger e dar guarita a todos os peregrinos que viessem a Jerusalém. Próximo.
Uma das ordens mais antigas, eu até pedi para colocar, é a Ordem de Malta. Eu até ia falar por quê. Todo mundo já ouviu falar da Ordem dos Hospitalários. A Ordem dos Hospitalários, Ordem de São Lázaro. Eles estavam em Jerusalém para atender os peregrinos, todos aqueles que estavam doentes ou acamados ou com alguma doença. A Ordem de São Lázaro, que hoje é conhecida como Ordem de Malta, ela é datada dessa data, 1099. Ela foi criada antes da Ordem dos Templários. E tem uma que é mais antiga, a Ordem de São Lázaro. Próximo. Aqui está a data da fundação da Ordem dos Templários. É 1118, foi fundada por Hugues de Paillon. Entre os cavaleiros, os 9 fundadores, está o tio de Bernard de Clairval. Uma das pessoas que, quando entrou na ordem, impulsionou ela muito, que ela acabou se tornando tão forte. Esses nomes marcaram a história dos Templários. Hugues de Paillon, uma foto e alguma ilustração para vocês. Próximo. As Cruzadas. O que eram as Cruzadas? As Cruzadas era a tentativa da tomada de Jerusalém. E também daquela coisa de implantar o cristianismo aos muçulmanos. Esse era o intuito das Cruzadas. Próximo. Aqui a gente ilustrou todas as cruzadas que tiveram. A gente pode enumerar. Uma das que eu sempre comento é a Cruzada das Crianças. Um grupo de crianças resolveram, uma quantidade enorme, lutar as cruzadas. Vamos dizer assim, nenhuma chegou a Jerusalém. Morreram, foram feitas de escravos e por aí afora. Hoje, a gente sempre fala, a nova cruzada do Templário, é qual? É uma cruzada pelo meio ambiente, pelo social, pela cultura, pelo bem-estar da pessoa, pela educação. Hoje a cruzada do Templário é uma cruzada mais, vamos dizer assim, digna, de caráter e de fundamento mais do ser humano. Próximo. Eu sempre gosto de ilustrar os Templários com isso também. Por quê? Aqui tem Knightfall, Cruzadas e Assassin's Creed, que é um videogame e um filme. Cruzadas, quando a gente fala, vou falar primeiro de Knightfall, é um dos que mostram mais na íntegra o que era um cavaleiro templário. Cruzadas mostra alguma coisa sobre os templários de uma maneira um pouco diferente também, porém era aquilo ali que eu vou explicar para diferenciar uma coisa para vocês. E o Assassin's Creed, muito tem crianças, filhos, já assistiram esse filme. Quem eram os assassinos? Os assassinos eram assassinos que matavam. Foi criada uma liga lá que tinha mais de 30 mil, e se você pagasse, eles matavam quem quisesse. Porém, fizeram um filme onde o assassino é romantizado, um criminoso. Eu quero entrar no Knightfall e Cruzadas. Knightfall ensina o que era uma doutrina templária, 100 mil homens. E vamos dizer assim, as pessoas pobres estavam fugindo do castelo, e Saladino ia matar todos. Um grupo de 200, 300 templários foram ao encontro de Saladino. Para quê? Para que os mais fracos pudessem sobreviver. Próximo. Aqui algumas ordens que tem na história. Ordem do Santo Sepulcro, Hospitalares, Templária, São Joconco, Teutônica, tem Ordem de São Lázaro, Ordem de Santiago de Compostela. Vocês vão ter vários brasões e símbolos das ordens. A gente colocou alguns para que vocês possam ter uma ideia de ilustração, de cores. O Caminho de Santiago usa muito que é a Ordem de Joconco, que é o caminho. Quem faz o Caminho de Santiago vai ver essa marca por lá. Próximo. Aqui também a gente fala muito, o Templário usa muito no peito a cruz das 8 bondades. Que toda a cruz templária ela tem 8 pontas, que bondade, possuir a alegria, viver sem malícia, chorar os pecados, humilhar a ser ultrajado, amar a justiça, ser misericordioso, ser sincero e limpo, sofrer com paciência. Essa cruz você sempre vai ver no peito de um templário. Ele sempre usa do lado esquerdo, onde está o coração. E isso é reconhecido em qualquer lugar do mundo, um templário pela cruz da Ordem de Cristo, que é a cruz das 8 bondades. Próximo. E também, os templários, eles criaram uma situação que era qual? Os templários eram grandes comerciantes.
Quando eu falei de Jerusalém, eles começaram a ficar uma ordem muito rica e poderosa. Isso daí é o código secreto que dentro da cruz templária está escondido. Por exemplo, o peregrino ia a Jerusalém. Eu sou rico, milionário, estou com um monte de fortuna e vou chegar em Jerusalém, eu posso ser roubado. Os templários, o nome banco vem das bancas templárias, tá? Os templários foram os criadores do banco. Ele chegava lá, depositava a quantia em dinheiro, o templário escrevia uma carta com o código dele, chegava em Jerusalém, ele entregava, ele retirava, pagando a taxa. Outra coisa do templário, ele recebia as taxas por tudo que fazia, porém não pagava nada para a igreja, ele não era obrigado. Então por isso que o templário cresceu muito. Isso daí era o que estava escrito nas cartas quando os templários davam uma nota promissória ou alguma coisa. Próximo. Aqui a gente fala de, quando eu falei de Bernardo de Claraval, São Bernardo do Campo foi dado o nome em homenagem a ele. Ele veio para a ordem templária, ele trouxe com ele uma cultura diferente. Ele que criou as leis, as 70 e 78, me parece, não me recordo a quantidade de leis, veio de Bernardo de Claraval. E o que acontece? Ele conseguiu fazer da ordem templária algo diferente de tudo que existia naquele momento. Inclusive, só para vocês entenderem, várias ordens copiaram isso. Até os piratas copiaram algumas coisas das regras internas dos templários. Por favor, próximo. Aqui também eu quis colocar uma ilustração para entender. Os templários, a gente fala dos pedreiros livres. Existiam os pedreiros livres, que muitos falam, pode ser a essência da maçonaria da época. E o que acontece? Antigamente, na antiguidade, ou você servia um senhor feudal, ou você era escravo, ou vivia naquela situação de trabalhar para ele. E quem não tinha isso, ele montava tipo como se fossem cooperativas. Os pedreiros livres ajudaram os templários a construir os fortes templários, os castelos e tudo mais. Assim como tinha os pedreiros livres, tinham os agricultores livres, os ferreiros e outros. Esses não serviam a ninguém, eles tinham que trabalhar por eles. Ilustra muito isso para entender a história e a parceria. Com a perseguição, muitos seguiram o caminho junto com os pedreiros. Próximo. Outra coisa que vocês vão entender e achar curioso, a criação da Sexta-feira 13. A perseguição dos templários aconteceu numa sexta-feira 13, tanto que a sexta-feira de Mauabu, o dia da perseguição dos cavaleiros templários. E todos lembram da sexta-feira 13? Veio por causa disso. Próximo. Aqui está Felipe o Belo e Clemente V. Vamos brincar com uma situação. O que eles fizeram com os templários? O Felipe o Belo devia até os tubos para o templário. Ele pegou dinheiro emprestado e não queria pagar. O que eu vou fazer? Quem puder uma hora, pesquisa. Tudo que eu falo, vocês podem pesquisar na internet. Procurem sobre o período negro do Vaticano. Chegou a ter 3 papas, 4 papas, porque tinha aquela briga com a Inglaterra, a França, ia. Filipe o Belo, o primo dele era Clemente V. O que ele fez? Ele foi visitar o Papa atual e mandou a guarda bater no Papa para ele sair do poder. Isso é verdade. Ele pediu para sair e colocou Clemente V. E ele queria pegar os tesouros dos templários. Aí o que ele fez? Antigamente, eu sempre dou um exemplo. Se você quisesse falar que antigamente alguém era adorador do diabo ou era bruxo, o que acontecia? Era queimado e perseguido. O que eles fizeram? Montaram toda uma narrativa. Todo mundo sabe o que é montar uma narrativa, que a gente no meio político sabe que é fácil. Montavam uma narrativa e falaram que os templários eram adoradores do diabo, colocaram coisas, falaram que o templário cuspia na cruz. E posso falar que uma história que não é mentira. Por quê? Quando os templários eram perseguidos e presos pelos muçulmanos, a maioria morria, porque eles falavam, você tem que cuspir na cruz para negar a Deus. A maioria não fazia. Mas alguns, com medo de morrer, às vezes faziam. Então eles usaram isso porque os muçulmanos, eles faziam de tudo para o templário negar a Deus. O respeito dos muçulmanos pelos templários acontecia com isso, que 99% morria e não fazia. Próximo.
Aqui a história, o último grão-mestre templário é Jacques de Molay. A história de Jacques de Molay é muito interessante. Ele foi convidado para uma reunião na França, já sabendo que algo iria acontecer. Na morte de Jacques de Molay, que eu acho que vocês estão vendo ali, quando ele estava sendo queimado, ele olhou para o rei Filipe o Belo e Clemente V e falou: vocês não passarão desse ano, e fez todo um texto falando que vocês podem pesquisar que vão encontrar. Os dois morreram antes de um ano. Só para vocês entenderem a maldade e o que é errado. Próximo. Aqui é o pergaminho de Shimon. Por que eu quero colocar isso para vocês? Dizem da história dos templários que eram hereges e adoravam ao diabo e tudo mais. O pergaminho de Shimon foi encontrado há uns 15 anos no Vaticano, estava escondido. A Igreja Católica, vamos dizer assim, divulgou de uma certa forma bem obscura. Ele diz o quê? Que os templários, através de tortura, imagine a tortura da época, tirar tripa, vísceras, coloca a pessoa deitada e queimava o pé por baixo, assim com o fogo queimando, cozinhando o pé para a pessoa assumir alguma coisa nesse sentido. E o pergaminho de Shimon, quem redigiu esse pergaminho e o Papa da época não assinaram e falaram o quê? O que foi falado ali foi por meio de tortura. Entenderam? Próximo. Aqui a gente quis colocar algumas coisas para vocês que vocês pudessem entender. Os grandes negociantes que foram os templários. O templo de Gresham vocês vão encontrar na Inglaterra. Esse foi o primeiro banco que se tem história, criado pelos templários. Os templários foram os criadores. E como que aconteceu isso? Na época da perseguição dos templários, alguns templários fugiram pelos Alpes suíços. Quem eram os suíços na época? Agricultores, pessoas da terra que viviam sendo atacadas. De repente, os suíços viraram grandes guerreiros e inventaram os bancos. De repente, será que algum templário ficou por lá? É mais ou menos a história. Ele foi a primeira corporação internacional. Os templários criaram a primeira agência de turismo que atendia Jerusalém. Também, alguns nobres procuravam os templários para dar guarda aos tesouros. Nunca se ouviu falar que um navio templário foi atacado por um pirata ou por um corsário. Eu acho que eles tinham medo, mas é mais ou menos isso que a gente pode entender da ordem. Próximo. Próximo, Justino. Quando eu falei da Suíça, a guarda do Papa é a guarda suíça. Entenderam também? Para vocês verem quem guarda o Papa é a guarda suíça. E esse é um dos símbolos que vocês vão ver. E a única bandeira que tem uma cruz é a da Suíça. Próximo. Aqui também, eu sempre gosto de fazer uma alusão a isso. O primeiro nome de Portugal foi Portugal. Segundo, Porto do Grau. Depois, Porto do Cálice, Portugal e Portugal. Esses foram os nomes de Portugal. Um nome alusivo aos templários. Existia uma forte ligação entre os templários e Portugal. Isso daqui podem pesquisar pela internet. E do lado está a doação de terra aos templários, a ordem de Cristo, não aos templários, que não podia mais falar templários, mas sim ordem de Cristo, que foi doada ao rei, que foi tomar aos templários. Próximo. Aqui é um pouco da modernidade dos templários. Alguns eventos nossos, inclusive o último evento na Lesp, eu estou sem barba no evento, e foi feito aqui na casa e algumas investiduras que nós já tivemos também. Não dá para colocar muita foto, mas isso daí é hoje, na atualidade, os templários. Próximo. O dia do templário. Através do deputado Itamar Borges, nós conseguimos a Lei 17.377 de 2021, que institui no estado de São Paulo o Dia do Templário. Essa lei na época quem redigiu foi eu e o Davi Caparelli juntos, e o Itamar Borges nos deu um apoio enorme e outras pessoas que nos ajudaram. E nós conseguimos o Dia do Templário para o estado de São Paulo. Próximo. Aqui foi o último evento nosso na Lesp.
Quem que nos apadrinhou foi o deputado Castelo Branco, que nos ajudou. Aqui teve muitos que tiveram no evento passado, estão aqui novamente, muitos. Então esse e para vocês poderem ter uma ideia. Próximo. O evento que nós tivemos também com o nosso amigo Gerson Salles em Belém, que foi o Prêmio Internacional da Amazônia, no qual os Templários, junto com o ICEDAM, assinaram o termo. Foi feito com o nosso amigo aqui, o desembargador, que nos ajudou muito, muito, muito lá no Pará, no TRE do Pará. Ele é o presidente do Amapá. Eu estou falando hoje, eu estou o presidente do TRE do Amapá. Se eu falar, eu sentei na sala com ele, conversei, mas hoje eu acho que ele percebe, a gente está num dia corrido, fica meio louco. Mas foi ele que nos deu o guarita lá, nos deu um apoio enorme, e toda a estrutura que a Ordem podia querer, junto com o ICEDAM, foi ele que nos ajudou lá. Agradeço muito o apoio. Próximo. Aqui são alguns brasões que vocês irão conhecer de ordens pelo mundo, e vão ver isso. Aí tem algumas que são irmãs nossas, algumas que têm tratados com a gente e tudo mais. Então, isso daí vocês vão ver, quando vocês verem, às vezes vocês vão ver mais as cruzes, porém esses são os brasões das ordens, tá bom? Próximo. Aqui eu quis colocar, está faltando alguns países, tá? Mas a SMOT-NIT está em todos esses países. Está faltando acho que uns 15 mais ou menos, que essa foto é antiga. Eu não consegui atualizar por causa de algumas coisas, mas só para vocês verem o tamanho da SMOT-NIT, que é Soberana Ordem Militar do Templo de Jerusalém, NIT, Maestrado Internacional Templário. E tem o POCAC, que é Pobres Cavaleiros de Cristo. Próximo. Aqui é todo templário, esse é um juramento templário, que é: não para nós, Senhor, não para nós, mas em teu nome glorifiquemos. Os templários às vezes estavam em batalha, quase mortos, e tinha esse chamado. Alguns até acreditavam que eles levantavam dos mortos para lutar. Essa é a história do medo que tinham dos templários, que por nome de Deus, eles levantavam com uma perna pendurada e continuavam. Aí o povo assustava com isso. Então, esse era o respeito que era adquirido pelos templários. Próximo. Um cavaleiro templário é verdadeiramente um cavaleiro destemido, seguro de todos os lados, para a sua alma é protegido. Eu não vou ler porque é péssimo. Mas isso daqui é simplesmente um texto templário. O templário é uma coisa que eu sempre falo. Alguns templários costumam vestir a capa, outros sentem a capa. O templário de verdade, ele costuma sentir o que está vestindo. Ele não veste simplesmente para aparecer. Muito obrigado, gente. Agradeço.